Tudo tranquilo com vocês aí? Muito, muito bom. Ótimo dia, tá? Galera, nós vamos falar um pouquinho hoje da aula que eu não dei na sexta, né? Que nós vamos dessa aula hoje, que é sobre matriz. Vamos já, o que a gente ia fazer na sexta lá, que a gente negociou com o Gregório lá. Eu vou compartilhar aqui um PowerPoint para a gente comentar em cima dele, tá? E logo depois a gente vai fazer uns exercícios aqui, tá bom? Então, bora comentar aqui para a gente lembrar bem rapidinho. Matriz é bem simples, cara. A teoria de matriz é uma coisa bastante simples. É uma matéria bem intuitiva. Então, não tem muito segredo, não. Beleza? Eu vou pôr aqui, deixa eu compartilhar a bichinha aqui, para a gente comentar, para a gente aproveitar este tempinho. Nossa, cadê? Aqui. Vamos ver se vai. Vamos ver se está compartilhando. Compartilhou aí, galera? Aqui que eu consigo ver também. Deixa eu só confirmar se está tudo ok aí. Ô, galerinha, matriz, cara, nada mais é do que uma tabela formada por linhas e colunas. Então, toda matriz é uma tabela onde eu tenho linhas e colunas nela, beleza? Então, se a gente for definir uma matriz aqui, nós podemos falar o seguinte, aqui tem um exemplo, né, de uma matriz onde eu tenho as notas, por exemplo, de João e de Maria em física, química e matemática. Então, tá aqui, eu tenho 3 dados de cada aluno e eu posso determinar isso aqui na forma de linhas e colunas e chamar de matriz, tá? Então, denomina-se matriz M por N, é uma tabela na forma de M linhas e N colunas. Uma coisa, galera, que você precisa ficar bem espertinho, tá? Sempre a gente vai falar linha primeiro e coluna depois. A linha sempre é primeiro e a coluna sempre é depois, tá certo? Isso é regra geral para as nossas matrizes, tá? Linha primeiro, coluna depois. Dada uma matriz, denominamos de elemento da matriz A, onde I é a linha, J é a coluna. Galera, isso é um mito, tá? Não é obrigado a falar que I aqui é linha e J é a coluna. O que você tem que entender é que quando eu tenho um elemento da matriz, o primeiro aí é sempre a linha e o segundo é sempre a coluna. Então é assim, eu tenho um elemento qualquer. O primeiro é a linha e o segundo é a coluna, tá? Então aqui eu tenho uma matriz genérica e aonde se eu começar a marcar aqui, por exemplo, esse elemento aqui, 1, 1, pelo amor de Deus, não é o elemento A11, é o elemento 1, 1. O que quer dizer isso, Célio? Quer dizer que é o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna, tá? Então, esse 1 e 1 aí é sinônimo de linha 1 e coluna 1. Tranquilo? 1, 2. O que é esse elemento A, 1, 2 aqui, que é o próximo? É o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. 1, 3. Primeira linha, terceira coluna. E assim, cara, sucessivamente. Beleza? Então, tem os elementos onde esse númerozinho pequenininho que aparece na parte de baixo dele é a representação da linha e da coluna. Então, se eu falar para vocês, cara, o A23, o que é o A23? O elemento da linha 2, coluna 3. Sempre, o primeiro que aparece é a linha, o segundo é a coluna. Beleza com isso aí? As linhas são numeradas de cima para baixo e da esquerda para a direita. Esse é o padrão que está aí, tá? Eu posso representar a matriz, cara, de 3 formas diferentes. Ou entre parênteses, que é a primeira opção aqui, ou entre esses colchetes, ou 2 barrinhas de cada lado. É as 3 formas de representar uma matriz, tá? Alguns nomes, só para vocês lembrarem, porque é bem intuitivo, tá? Na matriz tudo é muito intuitivo. Então, alguns nomes só para você lembrar aí. Você tem uma matriz chamada de matriz linha, que é essa primeira. Matriz coluna, que é a de baixo. Cara, olha o tanto que isso é óbvio. Se você tem aqui esses elementos e eles formam uma linha, é porque a matriz é matriz linha. Esses de baixo aqui, se eles formam uma coluna, é matriz coluna, porque tem só uma linha ou só uma coluna, beleza? É só nomes para você saber. Matriz nula, isso aí também é bem intuitivo. Nulo quer dizer zero. Todos os elementos iguais a zero, matriz nula.
Matriz quadrada, cara, isso aí é importante demais, tá? Matriz quadrada é uma matriz que tem a mesma quantidade de linhas e de colunas. Então, uma matriz é chamada de matriz quadrada quando ela tem 2 linhas e 2 colunas, 3 linhas e 3 colunas, 4 linhas e 4 colunas. A quantidade de linhas e colunas é exatamente a mesma, é uma matriz quadrada. Outra coisa importante para quem às vezes tem tempo que não vê matriz, são as diagonais, cara. Toda matriz quadrada tem 2 diagonais. Galera, ela tem que ser quadrada. Não tem diagonal quando a matriz é retangular, quando ela tem 5 linhas e 2 colunas só. Matriz quadrada possui diagonal, e são 2 diagonais. Uma delas diagonal principal e a outra secundária. Fica espertinho, cara. A diagonal principal é aquela onde tem... Deixa eu até mostrar aqui para vocês de novo, olha. Se eu pegar esse primeiro elemento aqui, o primeiro elemento da matriz, o A1, esse elemento aqui, a linha dele e a coluna tem o mesmo número. O A22, linha e coluna com o mesmo número. O A33, linha e coluna com o mesmo número. Isso são características dos elementos da diagonal principal. Então, observa o seguinte. A diagonal principal, ela é formada, galera, por elementos que têm linha e coluna com o mesmo número. Então, se eu pego aqui, olha, esse elemento aqui, A1, esse aqui, A22, o próximo que teria aqui embaixo, A33, o próximo que teria lá na frente, A44, são elementos da diagonal principal. Então, o que é diagonal principal, cara? Essa diagonal que sai aqui, de cima do primeiro elemento até o último, característica da diagonal principal, moçada. A característica da diagonal principal é que eu tenho linhas igual colunas, tá? O número da linha é exatamente igual ao número da coluna. Isso caracteriza a diagonal principal. Tá claro isso daí, meninos? Então, toda vez que eu tiver uma diagonal principal, é que eu tenho o número da linha igual ao número da coluna. Beleza? Essa outra que está aqui é diagonal secundária. Então, eu tenho aqui diagonal principal, diagonal secundária. Beleza? Isso só acontece em matriz quadrada. Não se esqueçam disso, tá? Matriz que não é quadrada não tem diagonal. Bom, matriz diagonal é só para a gente implementar um conceito aí. Eles chamam de matriz diagonal quando eu tenho fora da diagonal todos os elementos iguais a 0, tá? Então, olha para o primeiro exemplo aqui. Tirando a diagonal principal que está marcada, o resto tudo vale 0. Segundo exemplo que está aqui, diagonal principal tem números, o resto é 0. O outro aqui, diagonal principal tem números, o resto é 0. Isso é uma matriz diagonal. Para que a gente está falando isso? Para falar da matriz identidade, que está logo aqui na frente. É a principal matriz que a gente tem. Matriz identidade, moçada, é aquela matriz onde a diagonal principal vale 1 e o resto da matriz é 0. Então, se aqui é 1, o resto da matriz é 0, isso é uma matriz diagonal. Diagonal, só que nesse caso, identidade, porque é o número 1 que está no diagonal. Essa é chamada de I2, identidade de 2 linhas. Essa próxima, I3, de 3 linhas. Pode ter I4, I5, I6, I10. Então, quando o cara te falar, considere uma matriz de identidade de ordem 2. Cara, o que é isso? Ordem 2, 2 linhas e 2 colunas. Considere uma matriz de identidade de ordem 5. O que é isso? 5 linhas e 5 colunas. Beleza? Bom, 2 conceitos aqui bem tranquilo, que a gente vai precisar deles, que é a matriz oposta e a transposta. Cara, é muito simples o conceito. Oposto vem de você trocar o sinal do número. Então, eu tenho aqui uma matriz A. Se eu troco o sinal dos elementos, ela passa a ser chamada oposta de A. Da mesma forma que esse outro conceito é muito simples também. Essa é uma matriz transposta. O que é uma matriz transposta, cara? É a matriz onde eu transformo linhas para coluna. Observa aqui. Essa daqui é a primeira linha. Se você olhar aqui, ela é a primeira coluna. Essa outra é a segunda linha. Se você olhar para cá, ela é a segunda coluna. O que nós fizemos? Nós trocamos, galera. O que era linha passou a ser coluna. Tá? Então, tudo que era linha foi transformado em coluna. Isso chama transposta. Quando eu troco os sinais, oposta. Quando eu troco linha para coluna, transposta.
Tá claro isso? Deixa eu ver se tem algum conceito interessante para a gente fazer exercício aqui. Bom, galera, deixa eu ver aqui. Igualdade de matriz, não precisa nem comentar isso, é mais do que óbvio, né, galera? Duas matrizes são iguais quando os elementos de uma matriz são exatamente iguais aos elementos da outra. Isso é mole, né? E nas operações, que é o que a gente vai precisar ali agora. Galera, eu tenho operações na matriz. As operações são conta de mais e conta de menos, adição e subtração, e a multiplicação, beleza? É o que eu tenho para fazer na matriz. Conta de mais, conta de menos e multiplicar um número por uma matriz, cara, é extremamente simples. Vou mostrar aqui para vocês. Você tem a matriz A e a matriz B que está aqui na tela. Quando você quer somar duas matrizes, cara, isso aqui é brinquedo de menino, né? Você vai pegar o primeiro elemento da uma, somar com o primeiro elemento da outra, dá o resultado. Segundo elemento de uma, segundo elemento da outra, dá o resultado. Isso, cara, é brinquedo, né? Somar duas matrizes é pegar os elementos de uma, somar com o da outra, só que são elementos correspondentes, de mesma posição. O primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo e por aí vai. Isso vale para a conta de mais e vale para a conta de menos. Adição e subtração. Olha o exemplo aí. Eu quero que a matriz A seja subtraída da B, A menos B. O que você vai fazer? Pega o 3, que é o primeiro, subtrai do 1, que é o segundo. Está aqui anotado. 3 menos 1, 2. Faz com o próximo. 2 menos 4. E aí vai embora. Somar matrizes e subtrair matrizes. Cara, é mole. Você só não pode esquecer. Para somar e subtrair matrizes, elas têm que ter o mesmo tamanho, a mesma ordem. Se uma é 3 por 5, a outra tem que ser 3 por 5. Para somar duas matrizes, elas têm que ter o mesmo tamanho, a mesma ordem. Se uma tem 5 linhas, a outra tem que ter 5 linhas. Se uma tem 10 colunas, a outra tem que ter 10 colunas. Isso para conta de mais e conta de menos. Beleza? Se eu falar para vocês que eu quero multiplicar um número por uma matriz, dá uma olhada aqui, quer ver? Que é outra coisa extremamente simples. Produto de um número por uma matriz. Cara, o tanto que isso aqui é ridículo. Eu tenho uma matriz 3, 4, 0. Tá aqui. A matriz completinha. 3, 4, 0, 9, 1, 3. Quero multiplicar essa matriz por 3, cara. Quero pegar esse 3 e multiplicar pela matriz. O que você vai fazer? Pegar o 3 e multiplicar por todos os elementos da matriz. 3 vezes 2, 3 vezes 4, 3 vezes 0, 3 vezes 9. Cara, isso é muito simples, tá? Então, somar matrizes. É só somar o elemento de uma com o correspondente elemento da outra. Subtrair matrizes. Pega o de um, menos o da outra. Multiplicar um número por uma matriz. Pega o número, multiplica por todos os elementos da matriz. Tranquilo até aí? Outra coisinha que é bem simples de fazer é construir uma matriz. Cara, construir uma matriz, que é isso que está aqui, deixa eu mostrar para vocês que isso é bem tranquilo. Tem gente que fica agoniado com isso, mas olha bem. Aqui no exemplo, eu tenho uma matriz que está definida como tendo 2 linhas e 3 colunas. Cara, observa bem isso aqui. Ele me deu aqui, ó, o tamanho da matriz. Tranquilo com isso aí, meninos? Tá? Vamos aqui, que isso aqui agora começa a ser importante para a gente montar as matrizes. Somar, subtrair, multiplicar é tranquilo. Nesse caso aqui, galera, 2 por 3 está aqui a matriz A. Ela tem que ter 2 linhas e 2 colunas. Tá? Ele não deu para mim a matriz com números. Ele só me deu essa definição, matriz 2 por 3. Então, eu estou fazendo aqui, ó. Primeira coisa que é importante você fazer, lembrar que aqui eu tenho 1, é linha 1. Outro 1 aqui, linha 1 de novo. Outro 1 aqui, linha 1 de novo. Então, nós estamos certos que o primeiro número que aparece do lado da letrinha é a linha. Aqui embaixo, 2, coluna. Coluna, ó, linha 2, linha 2, linha 2. Então, eu pus aqui, ó, todos os elementos que estão em cima, linha 1. Todos que estão embaixo, linha 2. Agora, nós podemos passar para a coluna. Eu tenho aqui elementos da coluna 1, esse e esse. Elementos da coluna 2, esse e esse. E elementos da coluna 3, esse
e esse. Cara, é importante você lembrar que você está construindo aqui uma matriz que tem 2 linhas, 3 colunas. Cara, linha é igualzinha do caderno, tá? 2 linhas e 3 colunas. Fala pro Titi aí, tá claro o que tá feito aí? Tá entendendo o que nós fizemos aqui? Eu peguei linha 1 para todos os elementos, linha 2 para todos os elementos. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Tá claro isso? O que o exercício manda fazer, cara? Lembra, ele está pondo uma definição aqui em cima. Ó. A e J é igual a I menos 2J. Ele está falando se I é igual a J. Cara, o que é isso? O que ele está falando aqui, meninos? Ele está falando que se o I for igual ao J, cara, olha que ele determinou aqui, ó. Se o I for igual ao J, é para você usar essa formulazinha aqui. Pegar o I menos 2J. Mas, sério, o que é I e o que é J? Lembra, lá do começo, o I é linha e o J é coluna. Então, ele está falando, meninos, que essa fórmula ali eu vou usar se o elemento tiver linha igual coluna, que é esse e esse. Vê se é isso aí que tem entendido. A primeira linha da fórmula lá, eu vou usar para esses 2 elementos. Por que isso, Célio? Porque aqui está dizendo que a linha e a coluna são iguais. Se a linha e a coluna são iguais, eu vou usar a primeira fórmula. Cara, e a fórmulazinha é simples. Pega o I, que é o primeiro aqui, menos 2J. Beleza? Então, o que nós vamos fazendo aqui, ó? Nesse primeiro elemento aqui, nesse aqui, o I vale 1 e o J vale 1. Então, tá aqui a conta, ó. O I vale 1, menos 2 vezes o J, que também vale 1. 1 menos 2, tá aqui a resposta, que vale menos 1. Próximo elemento, esse de baixo aqui, o A22. O que nós vamos fazer? O I e o J vale 2. Então, vamos pegar aqui, ó, I menos 2 vezes J. 2 menos 4 dá menos 2, está aqui a resposta. Então, olha bem, nós fizemos com esses 2 elementos a aplicação daquela fórmula de cima. O restante da matriz, cara, o que é o restante da matriz? É quando eu tenho o I diferente de J. Então, dá uma olhada aqui. Se o I é diferente de J, ele manda usar outra fórmula. A fórmula vale 3I mais J. Quais os elementos, cara, que o I é diferente do J? Esses todos aqui da matriz. A, 1, 2, A, 1, 3, tá? O A, 2, 3. Todos o I e o J são diferentes. Então, nesses elementos aqui, você usa outra formulazinha. Faz a conta. O primeiro aqui, o I vale 1 e o J vale 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. E por aí vai, galera. Meninos, essa daqui é uma maneira de você construir uma matriz com 2 informações. Eu sempre preciso das 2. Quais são as 2? Primeiro, eu preciso do tamanho da matriz, cara. Eu preciso da ordem da matriz. Tamanho é a mesma coisa de ordem. É a quantidade de linhas e de colunas, que é isso que está aqui. Ele tem que me falar quantas linhas e quantas colunas tem na matriz. Segundo, eu preciso da fórmula que eu pego cada elemento. Sério, mas eu tenho que decorar essa fórmula? Não. Essa fórmula ele te dá toda vez. Beleza? Então, vamos recapitular. Matriz é uma tabela formada de linhas e colunas. Eu posso pegar, somar matrizes se elas tiverem o mesmo tamanho. Subtrair matrizes se elas tiverem o mesmo tamanho. Multiplicar uma matriz por um número. É só pegar um número e multiplicar por todos lá dentro. Eu posso pegar e construir uma matriz com 2 informações. O tamanho dela, a ordem, que é a quantidade de linhas e colunas, 2 por 3, 5 por 4, 10 por 2. E a fórmula que ele vai me dar, ou seja, para usar o I e o J. Não se esqueçam que é importante lembrar que matriz oposta é quando eu troco os sinais. Transposta é quando eu pego linha, faço virar coluna. E a matriz de identidade, cara, que é importante demais. É aquela matriz quadrada, onde a diagonal principal é 1 e o resto é 0. Beleza? Não esqueça, diagonal principal, número da linha é sempre igual ao número da coluna. Tranquilo com isso? Meninos, até aí, fala um ok para mim se está tudo certo. Tá? Que só falta a gente falar de mais uma coisinha, que é a multiplicação de matrizes. Se tiver certo, estando tudo de boa, fala aí ok, beleza. Vamos só ver como é que a gente faz multiplicação de matriz para a gente fazer um exemplo aqui, tá? Bom, vamos lá. Multiplicação de matrizes, galera.
Como é que volta você aqui, meu filho? Nós passamos ela aqui, vamos voltar aqui. Cara, observa o seguinte, aqui tem uma definiçãozinha, quando eu falo de multiplicação de matrizes, tá? A primeira coisa que você tem que saber, que para eu multiplicar duas matrizes, cara, eu tenho que ter uma condição mínima e necessária, tá? Eu não posso multiplicar qualquer matriz. Para eu multiplicar uma matriz, cara, observa aqui o seguinte, que eu vou até... Ver se eu faço aqui, se eu consigo escrever aqui. Se eu tiver uma matriz A, 2 por 3, eu quero multiplicar por uma matriz B, tá? Uma matriz B, por exemplo, 3 por 5. Cara, isso vai ser possível. Por que que vai ser possível multiplicar isso aqui, galera? Tá? Eu tenho uma regrinha básica na multiplicação de matrizes. Esses números do meio aqui, ó, eles têm que ser iguais. Quando eu vou multiplicar duas matrizes, esses números do meio aqui têm que ser iguais. Esse númerozinho aqui, o 3 dessa, tem que ser igual ao 3 da outra. Então, para eu multiplicar matrizes, os números do meio têm que ser iguaizinhos, tá? E a hora que eu acabo a multiplicação, eu vou ter uma resposta. A resposta vai ter, galera, incrível, tá? Por incrível que pareça, isso é muito massa. A resposta vai ter, com certeza lá, 2 linhas e 5 colunas. Então, olha bem, para você multiplicar matrizes, os números do meio têm que ser iguais. O que é número do meio? A quantidade de colunas da primeira tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda. Se aqui é um 3, aqui também tem que ser um 3. Beleza? Então, a primeira coisa que você não pode esquecer. A resposta vai ter essa quantidade de linhas aqui com essa quantidade de colunas aqui. Ou seja, uma matriz 2 por 3 multiplicada por uma 3 por 5, posso fazer a conta. Qual é o tamanho da resposta? A resposta tem 2 linhas e 5 colunas. Vamos aqui num outro exemplo? Se eu tiver aqui uma matriz, por exemplo, A, 3 por 5, e eu quero multiplicar por uma matriz B, 3 por 5. Cara, eu não posso fazer essa multiplicação, não tem jeito, é impossível. Por que que é impossível, cara? Porque, pela nossa conclusão ali de cima, esse número aqui tem que ser igualzinho a esse outro ali, ó. Sai daqui. Para nós podermos multiplicar essas duas matrizes, cara, os números do meio aqui tem que ser iguais. Esse igual a esse aqui. Nesse caso, não tem multiplicação. Então, a primeira regrinha, para multiplicar matrizes, número de colunas da primeira igual ao número de coluna da segunda. Beleza? Bom, feito isso, vamos lá multiplicar então? Vou mostrar aqui como que a gente faz a multiplicação dessas matrizes, que é bem simplesinho. É só ter cuidado, porque é muito fácil de errar nas continhas. São contas simples, só que a gente precisa ter cuidado, tá? Tem aqui um exemplo bem didáticozinho, galera. Olha aqui. Eu quero multiplicar a matriz A pela B. Primeira coisa, Célio, é possível multiplicar? É possível multiplicar, cara. Por que que é possível multiplicar? Porque aqui nós temos 3 nessa matriz, nessa outra aqui também nós temos 3. Ótimo. Então, tem como eu multiplicar. Os números no meio são iguais. A resposta vai ter qual tamanho? Bom, quando a gente chegar no final do exercício, a resposta vai ter 2 linhas e 2 colunas. Certeza, tá até aqui no final, ó. A resposta tem 2 linhas e 2 colunas. Como é que eu faço para multiplicar, Célio? Eu pego linha, multiplico por coluna. Igualzinho tá desenhado aqui, ó. Linha vezes coluna. Meninos, essa daqui, ó, é a primeira linha. Eu vou multiplicar pela primeira coluna. Tá claro isso aí para vocês? Só que cuidado, tem gente que é muito agoniado. Cara, o trem é muito bagunçado, não. O trem é certinho. Eu pego o primeiro daqui e multiplico pelo primeiro de lá. Beleza? Então, olha lá, 2 vezes 3. Tá anotado aqui embaixo. O primeiro com o primeiro. Tranquilo? Então, assim, vamos embora bem devagarzinho nesse trem. É o primeiro com o primeiro. Depois, cara, eu vou pegar o segundo com o segundo. Já fiz o primeiro com o primeiro, agora é segundo com o segundo. 3 vezes 1. Está anotado aqui embaixo também. Depois, cara, eu vou pegar o terceiro com o terceiro. Já foi o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, agora o terceiro daqui com o terceiro de lá.
1 vezes 2 está anotado aqui. Galera, o que eu fiz? Eu multipliquei linha por coluna. Só que é o primeiro de uma com o primeiro da outra, segundo de uma com o segundo da outra, terceiro de uma com o terceiro da outra. O que nós fizemos até agora, galera? Essa primeira linha multiplicou a primeira coluna. Está aqui a resposta. O que nós temos que fazer agora? Pegar a primeira linha, multiplicar lá na segunda coluna. Observa aqui. Nós vamos agora pegar a primeira linha, multiplicar pela segunda coluna. Vamos pegar e só limpar isso aqui. Nós já multiplicamos a primeira com a primeira. Agora vamos pegar a primeira, multiplicar lá na segunda coluna, ordenadamente, ou seja, da mesma forma que nós fizemos o outro lá, nós vamos fazer com esse. Vamos multiplicando cada elemento de uma linha pelos elementos da coluna. Observa lá se vai dar certinho. Nós vamos pegar agora a primeira linha, multiplicar pela segunda coluna. O primeiro daqui, 2 com o primeiro de lá, que é 4. Segundo daqui, 3 com o segundo de lá, que é 5. Terceiro, 1 com o terceiro de lá, que é 6. Beleza? Próximo passo, meninos. Observa o seguinte, a primeira linha já multiplicou as duas colunas, então ela não tem mais o que multiplicar. O que a gente faz agora? Passa para a próxima linha. Próxima linha vai multiplicar a primeira coluna, tá? Próxima linha vai multiplicar a próxima coluna e por último, volta aqui, a linha pela coluna. Conclusão, galera, a linha 1 multiplica a coluna 1, depois coluna 2, depois coluna 3, quantas tiver. Depois você pula para a próxima linha. Vai multiplicar pela coluna 1, 2, 3 de novo. Próxima linha, até acabar tudo. Isso, cara, é o resultado de uma multiplicação entre duas matrizes, tá? Eu tenho aqui um outro exemplo, dá uma olhada. Efetuar a multiplicação. Após efetuar a multiplicação da matriz, terá um número de linhas e colunas da outra. Olha o outro exemplo aqui, vamos só acompanhar, meninos, ver se deu certo aqui, ó. Eu quero multiplicar a matriz A pela B. O que eu tenho que fazer? Vamos só anotar aqui. Eu tenho que pegar essa linha e multiplicar por essa coluna. Tá claro? 7 vezes 3 dá 21. 1 vezes 6 dá 6. Cara, observe que eu pego o primeiro com o primeiro. 7 vezes 3, 21. 1 vezes 6 é 6. 21 mais 6, 27. É o resultado que está aqui embaixo. Beleza? Depois que você fez a primeira linha com a primeira coluna, galera, você vai pegar a primeira linha lá na segunda coluna. O primeiro com o primeiro. 7 vezes 4. O segundo com o segundo. 1 vezes menos 5. 7 vezes 4 está aqui, dá 28. 1 vezes menos 5 dá menos 5. 28 menos 5, 23. Cara, o que você fez aqui? Multiplicou linha 1 pela coluna 1, linha 1 pela coluna 2 e não tem mais para a linha 1. O que você faz agora? Vai na próxima linha. Vai pegar essa linha aqui e fazer a mesma coisa. Linha com coluna. Primeiro com primeiro, 2 vezes 3. Segundo com segundo, 9 vezes 6. Depois você vai pegar essa linha pela outra coluna. Galera, é um serviço bem tranquilinho de fazer, tá? Não tem muito estresse, não. Com isso, galera, a gente termina as nossas operações com matriz. Tá certo? Deixa eu fazer um negocinho aqui, deixa eu pegar um exemplo aqui para a gente resolver, só para a gente ver se está tudo ok, tá? Eu precisava passar por essa teoria, galera. É uma teoria meio chata, mas é uma teoria que a gente precisa lembrar para a gente ter condição de fazer um exercício. Por exemplo, quer ver? Deixa eu pegar aqui um exercício com vocês. Essa listinha já foi para vocês, se eu não me engano, na segunda-feira, ou foi até na semana passada. Ela já está com vocês, tá? Bom, tá aí compartilhada a lista. Deixa eu pegar um aqui, que dá para a gente fazer. Galera, dá só uma olhadinha nesse exercício aqui, ó, no número 4. Tá? Vou pôr ele aqui para a gente ler ele junto. Matriz, normalmente, é uma matéria que tem uns enunciados grandes, cara, tá? Ele fala assim, ó, só para você entender, esse aqui é um exercício contextualizado. João, Silvia e Pedro são funcionários de uma empresa. Considere as matrizes A, 10, 12 e 8 e a matriz B, que tem esses números aí.
E ele explica o que é cada elemento dessa matriz. Cara, ele está contextualizando, ele está dando vida para a matriz. A matriz A representa o valor em reais recebido por hora trabalhada de João, Silvia e Pedro. Cara, olha a informação que ele deu, cara, olha que massa. Ele está falando que a matriz A representa para a gente a quantidade de horas trabalhadas, tá? Não, o valor recebido. Então, esse aqui é o que foi recebido pelo João. Então, ele está falando que o João, cara, recebe R$10 por hora que ele trabalha. Esse valor aqui é o valor que a Silvia recebe. Ela recebe R$12 por hora. E aqui é o valor que Pedro recebe. Aqui está dizendo que ele recebe R$8 por hora. Meninos, não esqueçam, nós estamos falando então aqui de dinheiro. Essa matriz representa o que a galera ganha de grana por hora trabalhada. Então, isso aqui representa para nós dinheirinho. Beleza? A segunda matriz, a matriz B, está dizendo aqui, ó. A matriz B representa a quantidade de horas. Bom, a matriz A é o que ele ganha, tá? A primeira matriz é valor. A segunda é quantidade de horas trabalhadas por semana dos mesmos funcionários. Em que cada uma das 4 primeiras semanas do mês de julho. Cara, então ele está falando aqui, o cara trabalhou na primeira semana, aqui ele trabalhou na segunda semana, aqui está representando a terceira semana e aqui está representando a quarta semana. Então, ele deu vida para essas matrizes, cara. 4 semanas, quantidade de horas trabalhadas, tá? Na matriz B, as linhas 1 a 3 são para João, Silvia e Pedro, e as colunas de 1 a 4 são para as 4 primeiras semanas. De modo que, por exemplo, o elemento B13, cara, olha a importância, hein? O que é B13? Nós estamos falando de primeira linha, terceira coluna, isso aqui, ó. B13 é isso ali. É a quantidade de horas que João trabalhou na terceira semana. Meninos, vamos analisar aqui. O que representa essa primeira linha aqui, ó? Essa primeira linha é a quantidade de horas que João trabalhou. 25 horas na primeira semana, 40 na segunda, 12 na terceira, 32 na quarta semana. Quantas horas João trabalhou no mês? Basta somar, beleza? Se eu somar as 4 aí, eu sei que ele trabalhou 25, mais 40, mais 12, mais 32. É o que ele trabalhou. A segunda linha, cara, já é a quantidade de horas trabalhadas pela Silvia. Ela trabalhou 15 horas na primeira semana, 22 na segunda e por aí vai. A terceira, quantidade de horas trabalhadas pelo Pedro. Tá claro isso? Se eu somar a linha, eu sei quantas horas a pessoa trabalhou. Galera, o que significa essa coluna? Essa primeira. Quantidade de horas trabalhadas na primeira semana. 25 pelo João, 15 pela Silvia, Pedro 30. E vai para cada semana. Tá claro isso, galera? O que o exercício está querendo para a gente finalizar aqui? O exercício está querendo que o valor pago pela empresa, pelas horas trabalhadas por esses 3 funcionários na segunda semana, cara, ele quer saber quanto que a empresa pagou na segunda semana. Cara, olha que massa. Quanto que a empresa gastou na segunda semana? Você vem cá, o que você tem que fazer? Na segunda semana, quanto que a empresa gastou com essa galera aí? O que eu tenho que fazer, meninos? Eu tenho que pegar e multiplicar a matriz A, que é a quantidade. Para eu saber quanto que ele gastou, eu tenho que saber quantas horas ele trabalhou. Eu vou multiplicar a quantidade de horas pelo valor da hora. Então, olha bem, para a gente saber quanto que foi gasto por essa empresa, eu tenho que fazer uma multiplicação da matriz A pela matriz B. Só que fique esperto, cara. Eu não tenho que multiplicar a matriz inteira. Ele quer saber só da segunda semana. Então, ele quer que você multiplique só isso aqui, ó. 10 é o primeiro elemento da primeira linha, vai multiplicar por 40. 12 vai multiplicar por 22. 8 vai multiplicar por 25. Cara, o tanto que é lógico. O tal do João ganha R$10 por hora. Ele trabalhou 40 horas, ele vai ganhar R$400. Segundo funcionário, que é a Silvia, ganha R$12 por hora. Ela trabalhou 22 horas, eu multiplico, tá? Terceiro funcionário, que é o Pedro, trabalhou 25 horas, ele ganha 8 por hora, eu multiplico. Faça a multiplicação e soma esses 3 resultados, vai dar a resposta lá.
Tranquilo? Galera, esse aqui é um exemplo de exercício, tá? Que rolou aí no vestibular de 2019, na FATEC. O Enem, de vez em quando, traz questões nesse mesmo nível, tá? Se você olhar lá no gabarito, você vai ver que está escrito lá que a questão foi anulada. Foi anulada porque esses gabaritos aqui não tem nenhum que dá certo. A resposta, se eu não me engano, é 864, tá? Menininhos, essa listinha está com vocês. Na sexta-feira, na nossa aula lá à noite, eu vou pegar a lista e resolver com vocês. Vou tirar dúvidas do que vocês acharem necessário, tá certo? Pega a listinha, tenta fazer ela, dá uma olhadinha, vê se está tudo certo, tá? Se tiver alguma dúvida, anota para a gente poder tirar a dúvida lá na sexta-feira à noite. Fala um joinha aí se você entendeu, se está tudo bem, tá? Eu procurei hoje dar uma explanada na teoria de matriz, beleza? E na sexta-feira a gente vai fazer os exercícios da lista.